Galera, voltamos. Vamos tentar levar a live agora. Deixa eu chamar o Irã novamente. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir fazer a live. Voltamos. Voltamos, galera. O Irã vai entrar aqui e a gente vai conseguir fazer. Yara, deixa eu mandar um beijo pra Yara, Lícia, Desi. Bora mandar pro Irã. Pronto. Voltamos. E eu vou só fazer as perguntas agora pra gente fechar. O Irã conseguiu mais 20 minutinhos pra falar com a gente, porque ele tá lá enrolado no ateliê. Mas ele vai conseguir 20 minutinhos pra falar com a gente. Oi. Ai, que bom! Eu já tava, gente, eu ia falar assim, vamos remarcar, mas a gente vai conseguir. Que bom que você conseguiu, mais 10 minutinhos. Tem esses problemas, né? Fazer o quê? Vamos lá. Irã, eu vou, sair nas perguntas da galera, pode ser? Claro. Então tá bom. Eu não sei se você vai conseguir ver, mas eu vou abrir aqui pra gente. Como foi o pontapé para a galeria? Se possível, comentar dicas sobre artistas eixo Nordeste, Rio Grande do Norte. Como? Não entendi, desculpa. Pode repetir? Lógico, posso. A pergunta foi, como foi o pontapé para as galerias? Se possível, comentar dicas sobre artistas eixo Nordeste, Rio Grande do Norte. Então, pontapé para a galeria, não sei. Não teve. Foi rolando, difícil, mas, assim, é uma relação complicada, né? Eu acho que, sabe, artistas não tem que ter, assim, sabe, eu acho que hoje em dia eu acho que acontece uma coisa muito triste, assim, com arte, que parece que o foco é esse, sabe? A meta é ter galeria, isso é uma consequência, uma coisa, e é difícil, continua sendo difícil, vai ser sempre difícil, sabe? Assim, eu conheci artistas assim, super famosos, sabe? Assim, pessoas que você fala, não, essa pessoa não tem problema. Tem. Entende? Assim, artistas assim, tipo, enfim, que aqueles que você acha que não, esse eles vão respeitar. Não respeitam. Entende? Então, assim, não tem pontapé inicial, não tem truque, não tem, sabe? Então, eu acho que o que é mais importante é fazer seu trabalho, é ser artista, sabe? E o resto, é claro, é uma coisa importante, porque a gente vive disso, é o jeito que a gente se insere e tal, mas não tem, assim, dicas, sabe? Não tem, eu acho que assim, tem que ficar esperto, né, no sentido de não cair em roubada, porque tem muitas armadilhas no mercado, muitas, né? Assim, tem muita gente desonesta, infelizmente. Então, eu acho que é uma dica, assim, sabe, digamos. Mas não tem, vai fazendo trabalho, vai mostrando tal, né? Eu acho que é por aí, sabe? Em relação sobre o eixo norte-nordeste, olha, infelizmente, eu não tenho muita informação. E eu não tenho muita informação, não é assim, é porque eu acho que, nossa, eu acho que minha imagem ficou uma coisa abstrata agora, né? Ficou, eu não sei o que você fez. Eu não fiz nada, não toquei. Tá? Mas tudo bem. Pode falar. Deve ser um hacker. Fiquei mais bonito agora. Ficou nada. Conta. Mas, enfim. Mas eu acho que isso o problema é de falta de integração nacional, né? Isso é todo um problema de falta de políticas públicas, etc. e tal, que atualmente, né? A gente vai ter que esperar um pouco para ver se isso muda, né?
porque com o presente governo, impossível. Né? Então, mas eu espero, né, que o Brasil um dia seja, né, algo que todas as regiões tenham a mesma importância, se não a mesma, né, porque o desenvolvimento, isso infelizmente, né, tem a ver com toda a questão econômica também, né? Sim. Mas falta de política pública, com certeza, né? A gente já teve uma política pública a cultural mais abrangente e tal, mas hoje em dia, enfim, não tem política cultural nenhuma, né? Então, é isso. Ô, Irã, deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente entrou nessa coisa da galeria e tudo. E eu entendo que é a mesma coisa que eu falo, ninguém deveria ter essa ansiedade por ter galeria, porque, na verdade, são problemas. É engraçado, né? Porque quando a gente começa, a gente acha que o problema é a galeria. Depois a gente entende que o problema, então. E aí isso continua sendo a galeria, né? E depois o problema vira outro e fica maior, enfim. São só. O tamanho, né? Vai aumentando ou diminuindo dependendo da estrutura. Mas você, quando você começou, de certa forma, você tinha essa ansiedade? Isso é uma pergunta que eu... Da Não, galeria. não tinha, não tinha. E assim, tinha, queria, né? Queria, porque a gente quer, tal, como artista jovem, tal, você quer mostrar teu trabalho e é assim. E como eu disse, eu comecei pela instituição, não comecei pela galeria, né? Eu comecei a expor primeiro em museus, em instituição, até Bienal. Eu fiz Bienal muito antes de ter galeria. Mas é um caminho que você também escolheu, né? Assim, não que... Assim, Olha, você... eu não sei se, eu acho que eu não escolhi, foi algo que aconteceu no meu caso, né? Aconteceu assim, né? Eu queria ter uma galeria e tal, daí eu levava os trabalhos, era uma coisa, né? Aquela coisa começo de era um horror, né? Você leva os trabalhos, uma fotografia, Mentira! daí você é super maltratado, aquela coisa. Então fazer o quê, né? Porque, assim, o que eu acho mais interessante, sabe, gente, é você ver que a questão da galeria é uma relação de poder, né? Que é alguém que, que tem mais poder que você, tem, né, o canal, né? Por uma questão financeira, né? E não só financeira, né? E eu não estou falando assim, não estou querendo aqui demonizar a galeria, não é isso, Não, entende? de forma alguma. Mas existe uma relação de poder muito clara, né? E eu acho que isso é uma coisa que os artistas não podem se iludir, é que de achar que não existe, que a gente como artista, a gente está livre das dinâmicas do próprio sistema capitalista. A gente não está. A gente é como se fosse peão, entende? Uhum. Assim, você pode ser um peão com mais dinheiro, menos dinheiro, tal. Até alguns que conseguem, né, ter assim uma importância, uma coisa que daí também pode escolher, pode esnobar, etc. e tal. Não é meu caso. Mas é uma relação como todas as outras dentro do sistema no qual a gente está inserido. É assim, como o pepino em conserva, entendeu? Você não consegue se libertar disso, né? Agora, você pode ser subserviente a esse sistema, mas a gente tem que viver, não tem jeito, né? Mas você pode ser é, crítico a ele, né? E eu acho que, sobretudo, eu acho que isso é a coisa mais importante, sabe? É manter uma lucidez, né? Tentar manter uma lucidez, que é difícil, e, e não achar que, sabe, também assim, isso é uma coisa cristalizada, que sempre foi assim, sempre vai ser assim, né? E que, nossa, que é como ter um bom trabalho, sabe? Eu acho que o artista tem que ser mais crítico e mais ativo, sabe? Eu acho que eu vejo isso, eu acho que infelizmente muitos artistas
acreditam muito assim cegamente no sistema, sabe? Uhum. Eu acho que a gente faz parte dele. Como eu disse, eu não sou ingênuo de achar que eu estou em outro plano. Eu não, sabe? A gente faz parte, mas eu acho que você tem que ficar alerta e alerta. Você, sabe? E não se deixar levar assim por falsos brilhos, sabe? Essa coisa toda. Não sei se estou respondendo direito a Não, pergunta. perfeito. Não, super respondeu. Tá muito bom que você tá tipo a pessoa do Fantástico, sabe? Que não te vem. Você tá tipo... Eu tenho uma sombra, né? Tá vendo? Eu me mexo, aparece. É, eu tô vendo. Ó, pede pro Irã falar sobre a sua relação com o desenho. Ah, fala! Fala sobre a relação com o desenho. Então, eu já acho que já falei um pouquinho no começo da live, né? Que o desenho, eu fui uma criança que só desenhava. Eu só queria saber de desenhar, não queria. Meu pai ficava me empurrando para a rua para jogar futebol, essa coisa, né? E eu queria voltar e fazer e desenhar. Era tudo, era uma coisa assim, uma verdadeira obsessão. E muitas crianças, né, desenham tal, mas acabam deixando, né? E eu continuei na adolescência. Eu era muito assim obcecado por arte, sabe? Eu sou de uma cidade do interior que se chama Mococa, no interior de São Paulo. E então ali tinha pouca coisa, mas tinha alguma coisa, tinha um museuzinho de artes plásticas, tal. Então eu ia, tinha pouquíssimo, eu sabia de cor e salteado que tinha na volta da escola, eu passava, entrava no museu, ficava vendo, né? Então era um negócio engraçado, essas coisas a gente não explica direito, né? Por que que a gente, né, tem, como tem, por exemplo, gente que tem coisa com música, que pequenininho já toca piano, sabe essa coisa toda. Para mim foi o desenho. E desenhar, desenhar, desenhar. E, e quando eu vim para São Paulo, tal, e daí entrei na FAP, isso foi sempre. E quando eu comecei a desenvolver a minha língua, digamos, a linguagem, né, do que seria meu trabalho, quando eu falo disso, eu sempre me pergunto, essa coisa que a gente fala, a minha linguagem, o meu, né? Que linguagem que é essa que só você fala, né? Isso, mas daí dá uma outra live, né? É, Não é, na realidade não é minha, é nossa linguagem, né? Mas enfim, linguagem é sempre uma coisa comum, né? Senão não seria linguagem. mas você sabe que. Não, mas tem uma coisa. Bom, isso realmente vai ter que ficar para uma outra live das linguagens, da questão da linguagem visual, da linguagem escrita, e de como a gente contextualiza as pessoas na nossa própria língua, não na sua linguagem, no seu trabalho. A partir do olhar do outro, aquilo que cria-se outra linguagem, né? Mas vai ficar para uma outra live. Sim, Senão a é gente um entra. assunto longo. Mas enfim, mas é isso. Mas quando, digamos, quando a gente começa eu acho que é assim, na realidade eu acho que a gente começa a focalizar o interesse, né? Assim, é como assim, a funilar, sabe? Esse tipo de coisa acontece mais ou menos naturalmente, eu acho. Mesmo porque a gente não dá conta de tudo, é evidente, né? Então, e é aquilo que te interessa, aquilo que te chama mais atenção, né? Eu acho que as idiosincrasias dos artistas se dá nisso, né? É um conjunto de experiência pessoal, de formação, de acidentes, de sensibilidade, de razão, é uma confluência dessas coisas, né? E eu quero dizer, quando eu comecei a formatar um pouco, o desenho que foi me levando a isso, né? O questionamento da representação, né? Porque para mim o desenho foi sempre uma questão de representação, né? Eu nunca não, né? Eu tenho umas experiências com desenho abstrato, geométrico e tal, mas eles têm sempre alguma referência ao mundo visível, de alguma forma, mesmo que não seja facilmente identificável, assim, sabe?
Então tem... E eu gosto de... é até é uma necessidade um pouco motora, sabe? Tem um negócio que eu preciso fazer, sabe? Assim, isso... E como parte do meu trabalho, a execução é terceirizada. Eu faço, né, escultura, tudo em indústria, né? Eu nunca esculpi, nunca não, eu já até esculpi alguma coisinha, mas o que é, né, o que eu faço aí, que eu mostro tudo, são coisas feitas em indústria. Então, assim, não tem relação física nenhuma com aquilo, né? É um trabalho, digamos, intelectual, né? Todo, de intelectual administrativo, é engraçado, né? Para surgir as esculturas. As pinturas de parede, hoje em dia eu já pintei muita parede, fiz muita, mas eu trabalho com assistentes, né? Que executam essas pinturas, são muito grandes, levam muito tempo, etc. e tal. Mas assim, eu não consigo passar um dia sem desenhar, sabe? E eu também produzo desenhos como finalidade neles mesmos, né? Então, assim, eu fiz até muito por acaso mesmo. Eu estou aqui com um livro que eu estava precisando de conferência. Não, vocês não vão ver. Não estamos vendo. É, não Manda adianta. uma foto que eu posto depois. Manda uma Tá foto que bom. eu posto. Então, eu fiz uma exposição há anos atrás na Galeria Fortes Taloia Gabriel. Na época era Fortes Taloia. Só de desenhos, né? E eu tenho um livro publicado pela editora Cobogó, que é... E não à toa, né? Porque realmente para mim, assim, algo importante. Assim, fundamental. Você É uma acha que relação com o mundo, né? Coisa de uma relação com o mundo. uma relação com você acha que é de onde se origina o trabalho, né? Sim, sempre. Sempre. É como você pensa? É como eu penso. Muito como eu penso. Bonito isso. Alguém tá perguntando. Gente, quando vocês perguntam assim, a gente não sabe. Te vejo essa semana. Não sei, alguém vai te ver essa semana, Irã. Legal. Eu não sei como é que pode me ver, porque eu fico dentro de casa o tempo todo, então... Alguém mandou, te vejo essa semana. Bom, então tá bom, vai ver o Irã. Vamos ver. Devido às diferenças culturais, aborda-se da mesma forma as galerias nacionais e internacionais? Como é isso para você? Como é que as diferenças culturais, as nacionais Isso. e internacionais. Tem assim, diferenças, né? Assim, bem marcantes, eu acho. Uma galeria na Europa, uma galeria nos Estados Unidos, né? Eu trabalho atualmente com uma galeria em Nova York, que eu trabalho já há 20 anos, uma galeria em Edimburgo, na Escócia, e mais recentemente na Espanha, Galeria Senda, em Barcelona. Acabei de fazer uma exposição lá. E tem a cor local, né? Tem a cor local, isso sem dúvida. Assim, Nova York, sem dúvida, sabe? Aquela coisa mais agressiva, mais business mesmo, sabe? Aquele negócio, sem dúvida, né? E, sabe, daí, assim, um país europeu do norte, né? Da anglo-saxão, Escócia, muito diferente da Espanha, né? Que é muito mais parecido com a gente, é muito mais pessoal o negócio. É engraçado isso. Mas todos e todas estão sujeitos, né, ao mesmo sistema, né? Então tem as feiras de arte e tal, todo mundo tem que batalhar, né, nesse campo aí de batalha que é esse mundo, né, do comércio das artes, né? Uma dúvida que eu fiquei agora, só porque você falou que fez uma exposição lá na Espanha. Você fabricou as peças lá, né?
No caso, essa exposição recente, eu fiz... porque é o seguinte, bem no comecinho da pandemia, eu estava fazendo um outro livro, começando a fazer um outro livro, que foi editado pela editora italiana Esquira, acabou de sair, e, e eu estava em conversa com um dos autores que eu convidei, que é um curador com quem eu já trabalhei, chamado Henrique Juncosa, que ele é um curador e ele é poeta, né? Ele é escritor. Ai, que bonito. E é super bacana. E eu gosto muito do texto dele, então eu estava começando a conversar sobre o texto para essa publicação, uma monografia com 3 autores, etc. Ele disse que tinha acabado de fazer um livro de poemas, né? E ia me mandar, mas por conta da pandemia estava atrasado, aquela coisa do lançamento. E eu falei, olha, eu falei assim meio que do nada, né? Porque era uma coisa que estava na minha cabeça, mas eu falei, olha, eu adoraria contribuir fazer ilustração para um livro de poesia, né? Ele falou, olha, eu estou acabando o outro, quem sabe, né? E era um livro que foi publicado daí pela editora Turner, que é uma editora, apesar de ter esse nome, é uma editora espanhola de arte, muito boa e tal. A gente, enfim, resumindo a história, é um livro sobre 40... porque ele estava confinadíssimo, ele mora em Maiorca, uma cidadezinha minúscula, um vilarejo em Maiorca. Ele estava bastante confinado lá. E ele sempre viajou muito. Então, ele escreveu esse livro, são 40 poemas em prosa sobre 40 lugares que ele visitou. Né? Bonito. Uhum. E uma mistura de relatos e fantasia, não sei o quê. E ele me mandou, eu comecei a ilustração, eu fiz 40 aquarelas. Uhum. Né? E que também foi uma experiência, eu usei muito mais cor do que eu usei em toda a minha vida. Não, em toda a sua vida você não usa. Ah, não. 56 uso tons. pouco. Uso 50. pouco. Mas, assim, moderadamente. Mas daí, para esse trabalho, eu quis usar cor. Até foi, eu acho, uma necessidade até psicológica, sabe? Aqueles momentos, assim. Porque ali no começo da pandemia, né? Eu não sei, vocês estão ouvindo assim, mas tinha muito aquela coisa, olha, eu posso morrer disso, né? Eu posso morrer, assim. A gente está bem, sabe, naquele momento, né? A gente não sabia se o vírus entrava pela janela, sabe, aquele negócio. Sim. Então, aquele ambiente todo, né, funesto, assim, aquele negócio, e essas aquarelas, e esses poemas, eles se falavam de lugares do mundo, aquilo que estava completamente vedado naquele momento. Entendeu? Então foi muito interessante. E tinha lugares que eu nem sabia que existiam, né? Assim, que eu nunca tinha ouvido falar. E eu comecei pesquisava na internet, fazia anotações, tal. Estou contando tudo isso para falar que essa exposição em Barcelona foi dos originais dessas imagens que eu fiz para o livro. Ai, que linda. Você pode ver no site chama Galeria Senda, vocês podem ver, tem lá. E foi um trabalho muito bacana. E isso, né, volto a falar assim, dessa situação, né, de estar aqui, assim, e assim, ficar fazendo escultura, né, sabe, coisa, não dava, né? Uhum. E eu falava assim, para que também eu vou ficar fazendo uma coisa, produzindo coisa, não sabe? A gente não sabe o dia de amanhã, bom, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas menos naquele momento, né? E então eu me concentrei nesse negócio muito intimista mesmo, sabe? Extremamente, apesar de se referir a coisas, lugares remotos que eu não conheço, distantes e tal, tinha essa dualidade interessante, sabe? E isso foi a exposição. Eu não fui para a exposição, a primeira exposição que eu não vou,
por conta também, que eu não queria pegar avião, essas coisas. Mas foi uma experiência super interessante, super interessante. Mas é um lugar. Você sabe o que que me lembrou agora você falando? Eu não sei exatamente se é esse, mas é a viagem do Petit Nicolas, que é um livro francês que é sobre, enfim, viagens e Sim. mundo. E é exatamente nesse lugar de. São lugares que não existem, na verdade, no mundo, mas Uhum. que é como se eles fossem lugares que existem. Uhum. Porque poderia ser uma cidade em Barcelona, poderia ser Uhum. Barcelona, poderia ser uma cidade em qualquer lugar do mundo. E aí você me falou falando assim sobre esse lugar íntimo e distante ao mesmo tempo Uhum. que se cruza, né? E que leva. Uhum. E aí você usa aquarela, um pouquinho de cor na aquarela. Eu É. achei bem bonito toda a ideia. É, E eu acho que traz de volta aquilo a sua relação com o desenho, né? sim, total, total. Não, uma coisa, sabe, que uma página pode parecer até uma coisa um pouco piegas, né? Um pouco assim romantizada, mas assim você vê assim, sabe, que uma página pode ser representar muita coisa, né? Pode, Com certeza. entende? Então, eu acho que foi adequado para o momento, né? Também continuando uma prática que eu tenho, eu gosto muito de aquarela. Eu tenho feito bastante aquarela já há alguns anos já. Eu voltei a fazer aquarela há uns 10 anos, mais ou menos, ou 8 anos, 7 anos, algo assim. Voltei a fazer porque eu fazia mais quando era mais jovem e tal. Mas nas viagens um meio assim muito adequado à viagem. E quando eu vou viajar para supervisionar coisas, né, essas produções de escultura em marmoraria e coisas. Então, assim, às vezes eu fico em hotel ou em pequenos apartamentos que eu alugo e tal. Eu não vou carregar o ateliê, né, junto, né? Então, sabe, aquarela é um negócio que artistas fizeram, inclusive, até em trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Né? Artistas que foram para a guerra faziam aquarela dentro da trincheira. Né? Assim, tinha o Jorge Gross, por exemplo, aquarelas incríveis. Né? Então, é aquela coisa, né? Você tem uma necessidade de fazer algo, né? E esse, para mim, foi um meio um pouco até de sobrevivência, assim, psíquica ali naquele momento super difícil. Assim. Quer dizer, a última pergunta de vocês e a nossa última pergunta. A pergunta é: tem uma pessoa falando, eu gostaria de ser assistente ou ajudante do Irã. Pergunta se tem vaga. Tem vaga, Irã, para ser No assistente? momento, não, assim, o que dá para fazer, porque às vezes quando precisa, atualmente, eu não mantenho assistente, assim, o tempo todo, né? Ainda mais agora, na situação que ainda, né? A gente não tá nada normal, né? Mas você pode mandar um currículo e daí a gente, precisando, a gente fala. Viu? Na verdade, eu estou sempre precisando. Assim, Tô sempre quer dizer, precisando. é. Mas não chegar perto dele e de máscara, pelo amor de Deus, pessoas. Isso, minha filha, aparece sem máscara, dá meia volta. Pelo amor de Deus, não chega perto. Eu, não, mas assim, a gente. Assim, quando tem exposição, daí a gente. Pode me. Eu não sei, se você puder passar para essa pessoa Eu especificamente, meu contato. passo seu contato, passo seu contato. Tá bom? Ok. Vamos para nossa última pergunta, porque, gente, eu falei para o Irã que era tipo 1 hora e a gente já está aqui 1 hora e meia. Então, a nossa última pergunta, Irã, o que você aconselha para artistas que estão começando? Ou o que você falaria para você mesmo, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás? O que você falaria? 40 anos é 20, né? Não. Um pouco Tipo 40 anos. Né? por aí. É.
que você fala mesmo? Então, para mim mesmo, nossa, é difícil, hein? Então fala para os artistas, porque para nós mesmos. Isso precisava pensar mais. Não, para os jovens artistas, é a pergunta clássica, né? Eu estou ficando velho, né? E, não, mas porque é muito fácil de cair assim numa banalidade e tal, né? Mas eu acho que assim, eu acho que a coisa mais importante mesmo, é ser honesto consigo mesmo, sabe? O resto é consequência, entendeu? Porque eu acho que tem o Rilke, né, que fala que eu acho que, se eu não me engano, é em Cartas do Jovem Poeta, para um Jovem Poeta, com, e que ele diz que ele fala uma coisa assim, de olha, você tem que se perguntar se isso é essencial para a sua vida, né? E isso é essencial, né? Porque quem procura assim glamour, sabe? Tá, não. Eu acho que tá errado, tá assim. Quem procura a satisfação de ego simplesmente, sabe? Que a gente tem e faz parte de arte. Não falando que não faz, né? Faz, a gente, né? Que a gente gosta de ser elogiado, gosta de ser, né? De receber atenção, tudo. Mas isso daí é externo, né? A coisa, né? Assim, ela, não sei se é externo, mas não é o principal, né? Entendeu? Eu acho que você tem que ter uma honestidade e insistência também, porque não é fácil, né? E para quem quer a mesma coisa, não achar que é moleza, porque não é, entendeu? É muito difícil. Enfim, eu tenho 40 anos de trabalho assim e continua sendo muito difícil. É, e isso, acho que É difícil de esforço, é difícil também de não se perder, né? Por mais que a gente entenda que sim. acho que essa Então, agora falar assim, de conselho mesmo, tipo de tiozão, assim, tiozão, vai, tiozão. é essa coisa, porque assim, às vezes os artistas jovens se perdem nessa ansiedade de fazer parte, sabe, de Sim. não, eu de quando eu comecei, demorou uma década para mostrar em galeria, assim, e mesmo assim muito, sabe, incipiente a coisa, tudo. Então, não é isso que é o principal. Não é, entende? O principal é o trabalho, né? É o trabalho. Eu sei que a visibilidade é importante, mas isso é uma consequência, né? Achei muito bom você falar da primeira década, porque tem um mito aí. Um mito não, eu acho que é super verdade, tá? Eu tô falando de mito, mas eu acho que é verdade. Que realmente demora assim 10 anos, porque tem uma quantidade de horas para que o artista ele tenha maturidade, para que o processo exista, né? Para que o trabalho ele de Claro, certa forma amadureça, né? Você acha que claro. quando deu 10 anos o seu trabalho amadureceu? Porque eu sinto isso em vários Não, artistas, então, não, 10 anos é pouco, ah, imagina, em 10 anos não estava. Não, verdade, não, de jeito nenhum. E eu acho que o que acontece, a armadilha, assim, né, é que é quando o artista é reconhecido muito novo, né, quando entra no mercado muito novo. Isso eu acho que é um veneno, sabe? É a minha percepção. Posso estar errado, talvez haja exceções, né? Provavelmente há, mas porque ele é capturado, ela, né? São capturados nunca e fica às vezes e daí o que muitas vezes acontece, né? O mercado usa e cospe fora, sim. sabe? Porque o mercado vive de novidade também, em parte, né? Então precisa coisa nova, sangue novo, tal. Então, se você coloca todas as suas fichas
nessa vertente, né? E quando eu falo mercado, não é só galeria, só venda, sabe? É todo o sistema de arte, porque hoje em dia é muito comprometido com o mercado, né? As instituições são bastante ligadas ao mercado. Então, assim, eu acho que, sabe, daí é uma coisa, eu acho que assim, esperteza não no sentido de espertalhão, de, né, uma coisa, uma esperteza capitalista, assim, mas uma coisa, sabe, de sacar é, o que é isso, né? E entender o que é esse, que mundo que a gente está vivendo, né? E de defender seu trabalho nesse sentido, dessas intempéries aí, sabe? É, é conhecer. E se, Não, eu acho bonito isso. e se É, precisar, não, desculpa, se pode falar. precisar. Não, eu acho isso um conselho assim, é o melhor conselho, assim, porque parece, quando a gente fala isso, parece que a gente realmente, conselho tiozão, ou conselho assim, ser honesto, mas como é que é isso? E a gente vai vendo que existem essas armadilhas que a gente pode cair, né? E Sim, que no total. fim, no E fim, a gente vê o pessoal assim, né, caindo nessas, o pessoal jovem assim, que fica. Então, eu acho que precisa ter cuidado, tomar cuidado com esse mundo aí, que não é fácil. com certeza. Irã, foi um prazer imenso de ter aqui. Vou cobrar outra live só de linguagem, para você falar só de linguagem com a gente. E muito obrigada por tirar seu tempo, por vir aqui, para Imagina, foi um prazer. fazer efeitos especiais também na live, tá Os efeitos especiais, uma arte op. maravilhosa. Exatamente. E parabéns pelo trabalho, sou super fã. Obrigado. Muito obrigada e até a próxima. Até mais. Beijo, então. Tchau, Beijo. tchau. Obrigada. Tchau.